Meus irmãos e irmãs, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria acontece sempre dentro do tempo do Advento e, de certo modo, já é um anúncio, uma preparação mariana para o Natal do Senhor. Hoje, o mistério que envolve a figura de Maria, celebrada na liturgia, diz respeito ao momento da sua concepção virginal, o momento em que Maria foi concebida no ventre de sua mãe Ana, concebida de maneira milagrosa e prodigiosa. O que diz o dogma da Imaculada Conceição, definido pelo Papa Pio IX em 1854. Maria foi preservada da mancha do pecado original desde o instante da sua concepção. Ou seja, nasceu sem pecado. Isso não se trata de um mérito de Maria. O mérito é algo que está sempre relacionado a um esforço, uma dedicação e um desempenho pessoal. Isso se trata de um privilégio de Maria. O privilégio significa algo que ela recebeu em detrimento dos demais. Ser alguém privilegiado significa possuir algo que a maioria das pessoas não possui. Aliás, que nenhuma outra pessoa nesta terra possuiu, a não ser ela, a graça de nascer sem a mancha do pecado original. No entanto, o privilégio de Maria deve se converter para nós em meta de vida cristã. Maria não é apenas alguém colocada diante dos nossos olhos para causar admiração, para provocar devoção ou emoção. Maria sempre é colocada pela Igreja com tanto enaltecimento para a nossa conversão, para a sua imitação. Por isso, a festa que hoje nós celebramos, recordando o modo prodigioso com o qual Deus quis preservar Maria, deve se tornar para nós um exemplo, um modelo a ser, em primeiro lugar, almejado, desejado, sonhado, perseguido, vivido, pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida, uma vida sem mácula. O termo imaculada significa, vem do latim, aquela que não possui mácula, sem mancha. A única vez que este termo aparece na Sagrada Escritura está na segunda leitura de hoje. Carta de São Paulo aos Efésios. Em Cristo, Ele nos escolheu. Vejam, o mérito sempre é de Cristo, mas o privilégio é nosso. Em Cristo, Ele, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Aqui a palavra irrepreensível, na tradução latina, Vulgata, primeira tradução que São Jerônimo fez da Sagrada Escritura, principalmente o Novo Testamento, originalmente escrito em grego
e traduzido para a língua latina e depois para todas as línguas que derivam dela, assim como a nossa língua deriva do latim. A palavra irrepreensível aqui, ela não é a mais adequada, porque na tradução Vulgata da Sagrada Escritura, a palavra que aparece é imaculado. Santos e imaculados. A tradução para a nossa língua preferiu usar o termo irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Aquele que não precisa ser repreendido. Quem é que precisa ser repreendido? Aquele que comete algum erro, aquele que comete algum mal, algum crime, algum pecado. Precisa ser repreendido, corrigido. O texto diz: o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação de tudo que existe. Ele nos escolheu, Ele nos quis, Ele pensou em nós, para que sejamos santos e irrepreensíveis, ou seja, imaculados, aqueles que não necessitam de repreensão, de correção, porque já vivem a caridade, porque já vivem o amor, sob o seu olhar no amor. Quem vive na caridade, portanto, alcançou a santidade e possui a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Não é escravo do pecado. Foi assim que Deus nos fez. Foi deste modo. Por isso, a primeira leitura da solenidade de hoje nos leva ao jardim do Éden, nos leva ao momento que segue a queda de Adão e Eva, a queda do homem e da mulher, quando cometeram o pecado pela primeira vez. Deus os chama, os convoca, depois que pecaram, para que se confessem. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás? E agora vamos fazer um paralelo com o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O que Deus fez quando, ao ir ao jardim, ou seja, para estar na companhia de Adão e de Eva, não os vendo, não os encontrando, ele pergunta: onde estás? Que uma coisa tem a ver com a outra. Eles haviam pecado, se esconderam, foram se cobrir, porque perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, se colocaram longe do olhar de Deus. É como uma criança que, quando faz alguma traquinagem, se esconde. E o pai e a mãe começam a chamar: onde estás? E o que o anjo diz a Maria? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor está junto de ti.
Como quer dizer, porque em ti não se encontra pecado. Então, ó Virgem, te tornastes para o teu Deus um paraíso, um jardim. Ou seja, Maria Imaculada Conceição, Maria foi preservada do pecado original, Maria é cheia de graça, cheia da graça divina, porque o pecado nos afasta de Deus. Como Adão e Eva, que quiseram se colocar longe do olhar de Deus. Mas, no entanto, Maria é aquela que está sempre na presença do Senhor. É aquela que vive irrepreensivelmente na presença do Senhor. É aquela que está sempre junto do Senhor e de quem o Senhor se agrada estar perto. O que mais agrada ao Criador é estar junto da sua criatura. O que mais agrada ao artista é contemplar a beleza, a maravilha, a grandeza de sua obra. É assim que Deus olha para Maria, com o mesmo olhar com o qual um dia olhou para Adão e Eva assim que os criou. Capítulos antes, 1 e 2, do livro do Gênesis, nós lemos hoje o 3, capítulo da queda. Quando Deus criou o homem e a mulher e os viu, disse, e reconheceu que eles eram muito bons, porque criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, criados na graça, criados sem pecado, criados na e para a liberdade. Ou seja, Maria, depois de Adão e Eva, que foram criados sem pecado, sem mancha, sem mácula, depois de Adão e Eva, depois da queda de Adão e Eva, é a única criatura que corresponde ao plano original de Deus, ao plano original da criação. É verdade, o apóstolo Paulo diz em outra de suas cartas, todos pecaram, em Adão todos pecaram, e portanto todos estão privados da graça de Deus. No entanto, há uma exceção. Costumo e gosto de dizer, Deus cria as regras não para Ele, para nós. Os mandamentos não são para Ele, são para nós. Portanto, embora a Sagrada Escritura diga que todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus, uma criatura Ele preservou do pecado. Sobre uma criatura, e o Evangelho de hoje diz, na boca do arcanjo São Gabriel, sobre uma criatura o Espírito Santo pairou, desceu como uma nuvem, envolveu como uma nuvem. E aí, se lermos a criação em Gênesis, nós vamos perceber que o Espírito pairava sobre as águas. Vejam o paralelo que há entre o episódio da criação e o episódio da anunciação. E por que há esse paralelo? Porque Deus deseja resgatar a sua criatura. O plano da criação se converte em plano da salvação. Deus nos quer santos. Deus nos quer irrepreensíveis. Qual pai e mãe que gosta de ficar chamando a atenção do filho todo tempo e momento? Qual pai e mãe que gosta de ficar repreendendo, corrigindo ou castigando os seus filhos a todo instante? Nenhum, eu tenho certeza. Deus age assim conosco, mas o que Ele deseja é que sejamos irrepreensíveis,
é que sejamos santos, é que vivamos na liberdade dos seus filhos e filhas, é que vivamos sem pecado. Mas enquanto isso não acontece, Ele vai nos repreender, porque Ele é Pai. Por isso Maria é a exceção à regra. Aliás, deveríamos pensar de modo contrário, o modo com o qual Maria foi preservada do pecado, desde a sua concepção, e assim se manteve intacta ao longo de toda a sua vida, essa sim deveria ser a regra. O pecado deveria ser tão somente exceção. O pecado não deveria ser naturalizado. O pecado não deveria ser humanizado para aliviar o peso das nossas consciências. Sabe aquele pecado que eu e você cometemos todos os dias, que não confessamos e que damos de ombros dizendo: ah, eu sou humano, ah, não tem jeito, é assim mesmo. Não, está errado. Está errado porque Deus não nos criou assim, nem para isso. Deus não nos criou para a conformação com o pecado. Deus nos criou para sermos modelados de acordo com a graça divina. Por isso o anjo Gabriel vai dizer 2 vezes. A primeira saudação: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E depois ele vai dizer: não temas, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Na primeira é uma saudação, na qual o arcanjo revela a identidade de Maria, não chamando-a de imediato pelo nome, mas revelando aquilo que ela é desde a sua concepção, cheia de graça, agraciada, favorecida. E na segunda parte, quando ele diz novamente, usa novamente o termo graça, porque encontraste graça. O primeiro, cheia de graça, significa: nela não há lugar e espaço para o pecado. Nela não habita o pecado. Nela superabunda a graça. Ela é cheia de graça, desde a sua concepção até o presente momento. E naquele instante da anunciação, ela se encontra em estado de graça, ela se encontra agraciada. E aqui vem o mérito de Maria. Se por um lado Deus a preservou, concedendo-lhe um privilégio, por outro lado, ela correspondeu à graça. Por isso o anjo vai dizer: encontraste graça. No momento da anunciação, ela estava em estado de graça, preservando aquilo que desde a concepção o Senhor lhe confiou e lhe concedeu como uma dádiva, como um dom, como um presente, como um prodígio maravilhoso. Meus irmãos e irmãs, é muito grande, profunda esta festa da Imaculada Conceição de Maria. Ela é o exemplo e o modelo, e ela é aquilo que Deus espera de nós. E essa festa, justamente no caminho de preparação para o Natal, é para nos recordar: ela foi preservada da mancha do pecado original, para conceber aquele que é santo, e o próprio anjo diz isso: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Cristo, Filho do Deus Altíssimo, portanto santo. Ele é santo. Por isso, Maria participa deste mistério com todo o seu ser, sendo consagrada ao Senhor desde o seu ventre, como nós rezávamos na oração da coleta, que afirmava que Maria é uma digna habitação
preparada por Deus, tendo em vista a obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Diante disso, o que cabe a nós fazer? Em primeiro lugar, meditar. Nesse momento da minha vida, eu estou em graça de Deus. Primeira coisa. O anjo disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Graça diante de Deus. Eu estou em graça diante de Deus. Embora nós tenhamos sido concebidos com a mancha do pecado original e tenhamos, no sacramento do batismo, sido purificados da mancha do pecado original, e é muito interessante o termo usado, mancha. É como um tecido branco que suja. Primeira coisa que você precisa para lavar alvejar, embranquecer um tecido: água. A água ajuda a tirar a mancha. É isso que o batismo faz em nossa vida. Ele tira a mancha do pecado original. Ele nos devolve a graça da santidade original. Muito se fala de pecado original, pouco de santidade ou beatitude original. Aquilo que vem antes do pecado. O modo com o qual e para o qual Deus nos criou. Santos, irrepreensíveis, sem mancha. Mais uma vez que em nós permanece a concupiscência, a inclinação para o pecado, o que precisamos fazer, aquilo que os santos fizeram e é descrito no livro do Apocalipse: alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A água do batismo nos purifica do pecado original. Mas é o sangue do Cordeiro que nos liberta de todo o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos procurar viver na graça de Deus. Primeiro passo, reconhecer os nossos pecados. Segundo, pedir ao Espírito Santo o dom do arrependimento. Eu explicava na missão ontem, das 8 horas da manhã, o que significa arrepender-se. Dor, contrição profunda pelo pecado que cometemos, por fraqueza, por negligência, por omissão ou por safadeza. Dor pelo pecado que cometemos. E essa dor significa: eu fiz, mas me arrependo de ter feito. E o segundo aspecto do arrependimento: não quero fazer mais. E esse segundo aspecto ele é confirmado por meio da confissão sacramental. Confissão sacramental. Por isso, prepare-se para celebrar o Natal do Senhor. Assim como Cristo, no momento da encarnação, encontrou uma morada digna para habitar, neste Natal o Senhor quer encontrar o nosso coração para morar. Por isso, prepare-se e faça aquilo que está ao seu alcance. Confesse-se. Confesse-se. Na próxima terça-feira, dia 16, vamos ter mutirão de confissão aqui na paróquia. Confesse-se. E assim você readquire a graça de Deus que outrora perdeu por meio dos pecados que você cometeu. Viva na graça. E por último, peça à Virgem Maria a força para vencer o pecado. Não é porque ela foi privilegiada de ser concebida sem a mancha do pecado original, que ela ao longo da vida não teve que lutar para se manter assim. Ela teve que lutar,
Por isso, texto, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15 diz: porém, é a promessa de Deus, depois de repreender o homem, depois de repreender a mulher e depois de castigar a serpente, ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente, figura do mal, e a mulher. Que mulher? Aquela acerca de quem o Senhor Jesus vai dizer nas bodas de Caná: mulher, minha hora ainda não chegou. Aquela mulher acerca de quem Jesus vai dizer no alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Aquela mulher que no Apocalipse de São João capítulo 12 aparece descrita com a luz, revestida de sol, coroada de 12 estrelas, grávida e com a lua debaixo dos pés. Esta mulher que representa tanto a igreja quanto Maria no livro do Apocalipse. Esta mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem está em pecado está criando vínculos com o demônio, autor e princípio do pecado. É por isso que no rito do batismo, o sacerdote ou o diácono pergunta: vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Todo mundo diz: renuncio. Mas, se avaliar bem, está de mãos dadas com o capeta. Quando a gente não renuncia ao pecado verdadeiramente, quando a gente não luta para vencer o pecado, nós estamos criando amizade com o inimigo das nossas almas. Por isso, Deus, o Senhor fala: por inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, e essa mulher aqui, na Sagrada Escritura, é a mulher descrita por São João no Evangelho e no Apocalipse, é a mulher descrita por São Paulo na carta aos Efésios, é a mulher a quem Jesus se refere nas bodas de Caná e no alto da cruz. Entre ti e a mulher, entre a tua descendência, há uma descendência da serpente. É a descendência daqueles que pecam deliberadamente, conscientemente. E a dela, a descendência da mulher, qual é? A nossa. Os cristãos, os descendentes da mulher, os seguidores de Jesus, aqueles que lutam contra o pecado, aqueles que são assediados dia e noite por Satanás, aqueles que em tudo procuram resistir às tentações. Essa é a descendência da mulher, a descendência da Imaculada, e por isso uma descendência que possui uma raiz santa. E essa raiz santa é a bem-aventurada Virgem Maria, semeada por Deus no seio desta humanidade, da qual surge o rebento, Cristo Jesus. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso é comum na imagem da Imaculada Conceição, Maria está esmagando a cabeça da serpente. A serpente está com um fruto na boca e a Virgem Maria está esmagando a cabeça da serpente. Meus irmãos e irmãs, aquilo que em Maria foi privilégio e mérito, em nós também o será, por meio de muita renúncia, luta, sacrifício. Mas, se somos descendentes da geração da Imaculada, portanto, honremos esta nossa boa mãe, procurando imitá-la, transformando esta devoção em imitação, transformando mera religiosidade em seguimento comprometido com a causa da santidade. E assim seremos reconhecidos
como os filhos da Imaculada. Filhos que ela gerou aos pés da cruz, quando o Senhor por nós entregava a sua vida, derramava o seu sangue para nos purificar de todos os pecados. Que assim seja. Amém.